irmãos, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar aí o estudo, né? O estudo bíblico que eu propus aí para a igreja e para pessoas que são nossos amigos, que estão nos acompanhando, né? Eu queria primeiramente falar para vocês que eu ainda estou fazendo um teste de como vou fazer esse estudo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás o quadro, né? Com as passagens bíblicas, e eu vou folhear aqui a Bíblia, a palavra de Deus, e vou demorar um pouquinho por causa da minha visão, né? Ainda não está 100%, eu não consigo ver de perto, eu preciso da minha arma, né? Do meu olho, como eu digo, então eu preciso fazer tudo devagar. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão participando e que vocês possam aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, assim como eu também. Qualquer dúvida que você tiver, coloque no grupo, né? As perguntas. Evite também, só para lembrar, evite de você ficar colocando coisas que não tem nada a ver com os estudos bíblicos no grupo, porque esse grupo é especificamente para isso, para fazer os estudos. Então, para evitar que fique colocando bom dia, boa tarde, boa noite, feliz sábado e um monte de figurinha e outras coisas que vão acabar atrapalhando as pessoas que querem aprender, que querem estudar, e até a gente mesmo, atrapalha até a gente mesmo, porque as mensagens importantes vão ficando para o alto, vão subindo, e aí a gente não consegue ver mais, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar o estudo número 1. Esse estudo que eu vou dar para vocês não é nenhum estudo daqueles estudos que a gente pega na igreja, né? A Bíblia fala, a Bíblia ensina. Não é nenhum estudo daquele. O estudo é feito direto na Bíblia. Há muito tempo atrás a igreja deu para a gente uns adesivos, né? E a gente fazia os estudos e colava na Bíblia, marcava na Bíblia. Então, se você quiser fazer dessa forma, é legal, show de bola. Porque você marcando na Bíblia, você já sabe para onde você deve ir, para onde você deve direcionar, não precisa ficar acompanhando por aqueles livrinhos. Mas se você também quiser acompanhar pelos livrinhos também não tem problema, fica a seu cargo, fica a sua vontade, tá bom? Da melhor forma que você quiser, tá? Fica do jeito que você achar melhor. Tá, vamos lá então. O estudo da Bíblia hoje, antes de mais nada vamos orar, para a gente poder começar o estudo da Bíblia. E abaixe sua fronte e vamos conversar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos a Deus pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Através de mídia, através do WhatsApp, que só possa abençoar aquelas pessoas que estão estudando, as pessoas que estão participando, e que tudo saia conforme a Tua santa vontade. Abra nossa mente, abra o nosso coração para entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Esse primeiro estudo é o estudo da Bíblia. Eu vou começar pelo início. Tá? Às vezes tem gente que começa a volta de Jesus, outras pessoas começam por outros estudos e tal, acham mais importante. Mas eu acho que um dos estudos mais importantes que tem é você acreditar na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, automaticamente tudo que vem depois não adianta mais nada. Então você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele. Pessoas escreveram, homens escreveram, mas que foi inspirado por Deus. E o Velho e o Novo Testamento ainda estão em vigor. Porque muitas pessoas falam que o Velho Testamento saiu, acabou, e agora só está valendo o Novo Testamento. Mas através da palavra a gente vai provar que isso não é verdade. Tá bom? Então o primeiro estudo aí é o estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Não sei se está dando para você ver daí, mas está escrito aí, estudo da Bíblia número 1. E o primeiro texto que nós vamos estudar, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma pergunta. Sempre você faça uma pergunta para o estudante, tá? Você que está aprendendo a dar estudo. Você vai na sua Bíblia ou naquelas revistinhas, né, que você está acostumado a pegar, e sempre faça uma pergunta para o estudante para que ele possa entender por que você está lendo aquele texto, né? E a primeira pergunta
Eu estou com o ventilador ligado aqui, ele está me atrapalhando um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. A primeira pergunta é: que disse Jesus de si mesmo? O que disse Jesus de si mesmo? E a primeira passagem dessa resposta está aqui, ó, em João 14, 6. João 14, capítulo 14, versículo 6. Não esqueça que o primeiro número sempre é o capítulo e o segundo número é o versículo, tá bom? É os números pequenininhos. O capítulo é o grande e versículo é o número pequenininho que está no meio da Bíblia, né? No meio das escrituras, tá bom? Então vamos abrir lá em João. João fica depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, certo? João 14,6 diz o seguinte, vamos lá, vocês acharam aí? É o tempo da gente achar mesmo, tá? É o tempo que eu demoro para achar, é o tempo que você também demora para achar. Então diz assim no capítulo 14, versículo 6 da Bíblia: o que disse Jesus de si mesmo? E diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele, de Jesus, nós podemos chegar ao Pai. Não existe outro caminho a ser seguido, tá? Não existe outro caminho a ser seguido. Por quê? Porque muitas pessoas acham que, e até explicando para vocês, né, muitas pessoas acham que a gente consultando seres, né, que morreram já, criaturas que já morreram, animais, pessoas que já morreram, eu vou chegar a Deus, né? Santos, que eles falam que são santos, pessoas, né, que morreram como nós, pecadores, e a gente ainda fica cultuando essas pessoas, falando que elas são santas e que através dela eu chego a Deus. E aqui está falando bem claro que não existe essa possibilidade. Todos nós somos criaturas, criados por Deus, a imagem e semelhança dele, e animais e tudo mais, nada, depois que morreu, acabou, não tem mais conhecimento nenhum. A gente vai estudar sobre isso também. Mas a gente não consegue chegar ao Pai por nada disso, somente por Jesus, tá? Então a palavra é bem clara nesse ponto, tá bom? Vamos à segunda passagem. E o ventilador está me atrapalhando bastante. A segunda passagem vem perguntando o seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade? E aí vem João 17:17. Um pouquinho depois, você já abre aí, continua em João 17:17, e ele vai responder para você o que é a verdade. E na palavra de Deus vem falando exatamente o que? A resposta. 17:17 diz assim: que sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Que sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Ou a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra. A palavra de Deus, inspirada por ele, escrita por homens, mas inspirada por Deus, é a verdade. Então, nada mais fora disso não é o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus, é a verdade. O restante vamos dizer assim, vamos no popular, né? É conversa fiada. E conversa fiada o ser humano, o cristão não aceita, né? Não está aqui para resolver. Vamos lá. Terceira pergunta, então. Meu Deus, mas está tudo voando aqui.
A terceira pergunta é: de onde veio a Bíblia? De onde veio a Bíblia? 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo 3, 15 e 16. 2 Timóteo, um pouquinho mais na frente. Nós vamos para frente aí. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 15 e 16. Beleza? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. 15 e 16. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, que lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a resposta é essa, né? Para que servem as Escrituras Sagradas? Ela serve para ensinar, para corrigir, né? Para ensinar o caminho certo, para corrigir os erros da gente e mostrar que a verdade é única e é poderosa. Resolve, porque toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você entende o que você está lendo, com certeza ela resolve alguma coisa na sua vida. Com certeza. E aí vem a quarta pergunta. Que parte o Espírito Santo desempenha? 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. Tá? O que o Espírito Santo desempenha nisso? 2 Pedro 1,21. Vamos lá para frente um pouquinho. 2 Pedro 1,21, que diz o seguinte. Vamos lá. Estou tentando segurar aqui da melhor maneira possível. Ele tá bravo. Vamos lá. 2 Pedro 1,21 diz assim. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Olha aí. Tá difícil. Por nenhuma vontade humana, por nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, nenhuma mensagem da Bíblia vem por vontade humana, mas veio inspirada pelo Espírito Santo. Então, isso aí já está respondendo para aquelas pessoas que acham que a Bíblia foi escrita por ser humano e que ela não tem poder, né? Porque foi o ser humano que escreveu. Ele deve ter mudado alguma coisa. Ele escreveu da cabeça dele. Nada disso. A Bíblia está respondendo que nenhuma vontade veio da vontade humana, mas sim do Espírito Santo de Deus, inspirado por ele. Tá bom? Vamos lá. A quinta pergunta. A quinta pergunta vem falando sobre por que foi escrito o Velho Testamento? Por que foi escrito o Velho Testamento? Aqui, ó, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Para que foi escrito o Velho Testamento? Vamos voltar um pouquinho no Romanos. Versículo 4, cadê? Tá aqui, já achei. 15, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência, da coragem que as Escrituras nos dão. Por que foi escrito o Velho Testamento? E eu acho também que o Novo é a mesma coisa. Foi para nos dar esperança, né? Para entender as Escrituras. Você, para ler o teu futuro, você tem que entender o seu passado. Né? Você não consegue entender o seu futuro sem entender o seu passado primeiro. Então, o Velho Testamento foi escrito, assim como o Novo também, foi escrito para nos dar esperança de alguma coisa. Né? Eles lá tiveram a esperança da vinda do Messias, nós agora temos a esperança da segunda vinda de Jesus. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento se juntam, né? Se completam.
se adequam, né? Você não pode ler um só, ou o Velho ou o Novo Testamento separado, porque um junta com o outro. Sem os dois, você não consegue assimilar as coisas, certo? Não consegue entender exatamente o que um quer dizer para o outro. Vamos lá, sexta pergunta. Jesus usou o Velho Testamento? Vamos ver se ele usou. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Fácil de achar, né? Lucas faz parte dos evangelhos, 24, 27. Vamos ver se Jesus usou. Lucas 24, 27. É o último capítulo, né, do Lucas. 24, 27. Cadê que tá aqui? Achei. Lucas 24, 27. Vamos lá. Vou tentar segurar aqui da melhor maneira possível. E passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falam dele, começando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, aqui está mostrando que Jesus, para falar dele mesmo e de tudo que iria acontecer, de tudo que estava acontecendo e que já havia acontecido, ele usava as próprias escrituras que ele mesmo inspirou, né, através do Espírito Santo. Então ele usava as escrituras para poder passar as mensagens adiante. Além das suas palavras que foram escritas no Novo Testamento, né, porque Mateus, Marcos e Lucas foram pessoas que viveram na época de Jesus, que escreveram sobre a época dele, o que havia sido escrito antes, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas que vieram antes, Moisés, ele usou essas escrituras para poder explicar sobre a sua própria vida, né? E tudo que havia falado sobre a vinda do Messias e o futuro que seria a sua segunda volta. Então ele usou sim as escrituras. Então isso prova para a gente que a gente também tem que usar, certo? Então a pergunta é: o que podem as palavras de Jesus fazer? João 6,63. João 6,63. Vamos lá. Fica um outro jeito. João 6,63. João 6,63. Vamos lá. Diz assim. Demora um pouquinho, né, irmãos? Porque tem que achar a passagem e tudo mais. Para vocês também deve ser a mesma coisa. João 6,63 diz o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer nada. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então o ser humano sozinho não pode fazer nada. E a palavra de Deus dá a vida. O Espírito de Deus dá a vida, né? E o ser humano não pode fazer nada. Mas as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, quando você lê a passagem de Deus, as mensagens de Deus, a palavra dele escrita aqui, você tem consciência que sua vida está sendo mudada. Tem consciência, porque toda vez que você lê, e cada vez que você lê, sua vida muda. Com certeza, sua vida é transformada. Então vamos lá para a última pergunta. O que fará a palavra de Deus em sua vida? Aí é o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Se você quiser abrir lá para ver, para confirmar, pode abrir, mas fala exatamente isso. O que fará a palavra de Deus na sua vida e na minha vida também? Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que ela possa iluminar a sua vida, possa abrir os caminhos da sua vida, toda vez que você lê, toda vez que você tiver vontade de falar com Deus, que essa palavra possa abrir um leque de opções, um leque de escolhas para a sua vida
e que ela possa te transformar ricamente, né? Então esse é o primeiro estudo, a Bíblia de Deus, e que você possa, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, possa perguntar aí no grupo. E desculpa aí o tamanho do vídeo, 20 minutos de vídeo, mas é um estudo bíblico, né? Um estudo bíblico demora um pouquinho, mas que Deus possa operar um milagre na sua vida, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus para finalizar e que Deus possa te abençoar. Pai nosso que está nos céus, agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra. Que tenha vindo de encontro às nossas necessidades, que tenha sido um bom estudo, tenha aberto a nossa mente, que nós tenhamos entendido aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. E que essa mensagem possa alcançar muitas outras pessoas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Até mais.